Paz, meus queridos, sou o pastor Daniel Fernandes, vim trazer uma palavra de Deus para você aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Uma seguidora do meu canal, de um dos meus canais aqui no YouTube, colocou nos comentários que ela vem sofrendo perseguições e é por conta dessas perseguições que ela não vai mais na igreja. Só, querido, que eu, obviamente, orientei ela ali, né? A gente sabe que não é a mesma coisa do que da gente falar, do que a gente está ali frente a frente, orientando as pessoas. Mas eu, na medida do possível, claro que eu orientei ela. Eu quero trazer essa mensagem aqui para você. Porque quantas pessoas estão na mesma situação? Pessoas que não vão mais para a igreja porque eram perseguidas na igreja. Pessoas que não vão mais para a igreja porque eram terrivelmente perseguidas pelos pastores, por membros, por obreiros, enfim. Pessoas que não entendiam os seus ministérios. E algumas pessoas um pouco mais duras digam que aqueles que saíram da igreja é porque nunca conheceram a Cristo. Mas eu quero dizer para você uma coisa, queridos, e é muito importante, que você não deve focar nessas pessoas. Talvez você já saiba disso, mas eu quero falar novamente. Você não deve focar nessas pessoas. O seu foco ele deve estar em Cristo Jesus. Ele deve estar em Cristo, em Jesus. Sabe por quê, querido? Porque quando o nosso foco está em Jesus, a gente não consegue olhar para as coisas que estão ao nosso derredor. A gente não liga para as críticas, a gente não liga para as perseguições. Porque quando a gente foca em Cristo, tudo isso que acontece com a gente já sabe que vai acontecer. Quando começa a acontecer algumas perseguições, você vai dizer assim, está na palavra. Quando começa a acontecer certas coisas, as pessoas falando mal de você, isso já está escrito, já sabia. Então foque em Cristo, sabe? Leia a Bíblia, ora, interceda, busque a Deus de uma maneira que você não vai ficar perdido. Isso acontece muito com pessoas, por exemplo, que não buscam a Deus de verdade. Pastor, mas eu estou fraco também. Mas às vezes uma palavra dura serve para nos levantar. Serve para nos dar um estalo na vida. Não é só ali alisar. Não, filho, não. Quando a gente faz isso com os nossos filhos, nós estragamos eles. Às vezes nós precisamos dar um estalo nele. E é isso que eu estou fazendo com você, se por acaso você está nessa situação. Você precisa focar mais em Jesus. Você precisa orar mais, você precisa ler mais a Bíblia, porque tem muitas coisas que acontecem conosco. Olha, eu estou até arrepiado aqui, irmãos, ó. Tem muitas coisas que acontecem conosco que está na Bíblia. E quando vai acontecer com você, isso são coisas de crente maduro, tá, gente? Não crente criança, que ainda toma leitinho, sabe? Eu vou falar a verdade, eu preciso falar a verdade. Então, querido, quando você é um crente maduro, sabe? Acontece essas coisas com você, você tá ali seguro, você tá firme, você continua firme, porque você já sabe que isso vai acontecer. Sabe? Se você imagina, por exemplo, alguém falando mal de um adulto, ele vai tirar isso de onda, pelo menos a grande maioria. Mas quando você faz isso com uma criança, a criança sente, a criança chora, a criança já não quer mais sair. Eu tenho crianças aqui dentro da minha casa. Quando a gente está tentando trabalhar isso na minha filha mais nova, de 8 anos. Mas se a criança fala mal dela, não sei o que, briga com ela, hoje ela está bem melhor. Mas no começo ela chorava, quando ela começou a ir para a escolinha, ela chorava, não queria mais ir para a escola. Hoje não, hoje ela procura a professora, ela tem livre acesso ali à diretora, ela procura a diretora. Isso é legal. E ela chega em casa falando, olha, o menininho fez isso e isso comigo, a menininha fez aquilo, me bateu, eu procurei a professora. Mas você tá bem? Tô bem. Pronto, já sabe se defender. Mas tem cristãos, querido, que são como bebês. Você não pode falar nada. E não é só falar mal, perseguir. Às vezes você vai pregar, você fala alguma coisa, a pessoa tira para ela e não vai mais para a igreja. Então você precisa se despertar. Sabe, o seu foco ali é Jesus. Veja o que Jesus passou por você. Ele morreu na cruz por você. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu já passei por isso. Irmãos, eu congreguei numa igreja que quase 25 pessoas se levantaram contra mim ao mesmo tempo. Não é fácil. Claro que não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque o meu foco estava em Jesus. Sabe, irmãos,
eu sabia do meu chamado já, eu entendia o meu chamado. Eu dizia assim, olha, eles não vão estragar o meu chamado. E sabe de uma coisa? Quando eu falei com o pastor da igreja que eu era apenas um cooperador, eu falei com o pastor da igreja, conversamos com essas pessoas, eu virei o professor da escola bíblica dominical e a grande maioria dessas pessoas que falavam mal de mim foram os cristãos que eram mais assíduos na escola bíblica dominical. Me ajudaram ainda, viramos irmãos. Até hoje eu converso com eles. Então, irmãos, não seja crente bebê, seja crente maduro. Vai para cima, em nome de Jesus. Você tem um chamado. E aí você tem que entender que vão se levantar contra você mesmo. Se não levantar contra você, tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem de errado. Se não levantou contra você, o que está acontecendo, irmãos? Você precisa orar mais. Você precisa jejuar mais. Você precisa ler mais a Bíblia. Alguma coisa está acontecendo. Se não se levantaram contra você, alguma coisa está errada. Mas se estão levantando, tá ótimo. É assim mesmo que acontece. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, eu já quero agradecer ao Deus em nome de Jesus por essa grande palavra qual o Senhor nos entregou. Muito obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Cada dia mais e mais, ó Deus, nos fortalece, meu Pai, mediante a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Nós aprendemos aqui, ó Deus, que o nosso foco deve ser ao Senhor, que nós não devemos desviar-se, meu Pai, dos nossos caminhos, que nós devemos, meu Pai, manter o foco em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Não olhasse, meu Pai, nem para a direita, nem para a esquerda. O inimigo das nossas almas, meu Pai, não venha, meu Pai, nos desviar em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor venha fortalecer, meu Pai, cada um, meu Pai, que está aqui comigo agora, ouvindo, meu Deus, essa palavra para a honra e para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, querido? Que Deus ele venha te abençoar grandemente em nome de Jesus e que você possa permanecer forte em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Até o próximo vídeo.